All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada. O meu nome é Vani Camila Rocha, sou esposa do Alexandre Rocha e qualquer semelhança com a fala que ele geralmente faz por aqui não é mera coincidência. Olá, queridos e queridas, eu sou a Beatriz Montenegro, esposa do Diego Montenegro, e eu vim aqui tentar cooperar um pouco, compartilhando um pouco da minha experiência, e eu espero ajudar. Olá, pessoal, eu sou a Rebeca Silva, sou amiga do Alexandre, da Vani, do Diego, da Beatriz e do Paulo Renan e da Larissa, que é a esposa dele. Fui convidada para colaborar um pouquinho, compartilhar, conversar um pouco sobre assuntos pertinentes, não somente ao universo feminino, mas a todos. Espero que Deus possa nos abençoar aqui. Então, pessoal, como vocês já puderam perceber, o Cast Minster hoje foi invadido por mulheres, né? Nós somos convidadas, na verdade foi nos lançado o desafio pelos meninos de gravar um episódio especial, mês das mulheres, né? Que em março agora foi o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, e daí nós fomos desafiadas a falar sobre alguns assuntos pertinentes, né, no universo feminino, e como a Rebeca falou, não só no universo feminino, mas na nossa rotina diária mesmo. Nós poderíamos falar sobre várias coisas, né, feminismo, esses assuntos um pouco mais polêmicos, mas nós preferimos nos ater a coisas mais práticas das nossas rotinas mesmo. E o nosso tema geral, nosso tema base é a identidade da mulher cristã. Então nós vamos nos ater à mulher cristã, né? E daí a gente vai desenvolver essa identidade em vários outros aspectos, né, da nossa vida. Vida profissional, casamento, maternidade, corpo ideal, enfim. A gente vai tentar fazer mais uma conversa aqui, nada muito formal, tá? E baseado no que nós aprendemos, no que nós sabemos e nas nossas experiências, tá? Eu quero deixar claro que ninguém aqui é expert, ninguém aqui é estudante, sei lá, de teologia ou escritora de livros, não. Somos mulheres comuns, esposas comuns, no caso da Rebeca, uma mãe comum, não tão comum, porque é especial. Mas, enfim, é verdade. A Rebeca, que é mana, ela faz tudo. É então, verdade. A gente é pequena na frente dela, ok? Aqui está eu e Vani com 3 anos de casamento. E a Rebeca tá com 6 anos de casamento na nossa frente, praticamente. E já vai pro segundo bebê, então ouçam mais ela do que eu, tá? É verdade. Então vai ser mais um bate-papo mesmo, espero que seja proveitoso. Pois bem, para a gente falar, né, a respeito da identidade da mulher cristã, a gente tem que primeiro definir, né? Qual é a identidade da mulher cristã? Para que nós fomos criadas, né? No que baseia a nossa identidade? Daí eu sempre lembrei, quando a gente pergunta por que fomos criados, a gente sempre lembra daquela primeira pergunta do breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? No caso do homem aí quer dizer humanidade, então engloba nós mulheres também, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Isso aí já foi até discutido aqui em outro episódio pelos meninos. Então é aí que está a nossa identidade. Nós fomos criadas para glorificar a Deus e se alegrar nele. Mas isso nós vamos fazer isso de diversas maneiras, né? Em diversos âmbitos da nossa vida. Mas no caso da mulher especificamente, porque isso aí é o objetivo do homem e da mulher, mas de nós, mulheres, por que Deus nos criou? Para isso a gente tem que ir lá para a criação da primeira mulher, né? De Eva. Por que Deus criou Eva? Né? Lá diz que o Senhor Deus já tinha criado todas as coisas e criou o homem, e daí ele falou, né, que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, né? E daí o Senhor faz com que Adão caia em profundo sono e cria a mulher a partir da sua costela. E o que é esse auxiliadora idônea? Às vezes a gente tem um certo preconceito com essa palavra, né? Auxiliadora, é uma ajudante, é a orelha do homem,
Não. Bom, esse termo auxiliador aqui, né, no original hebraico, ele é utilizado na Bíblia em diversos outros momentos, se referindo ao próprio Deus, né? Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador, né? Em várias referências a gente vê o mesmo termo. Então, daí a gente já tira que auxiliadora não significa ser inferior, ser de menor valor, porque se significasse, ela não seria utilizada esse termo não seria utilizado para se referir ao próprio Deus. Então tá como ajudadora, de fato, né? Como auxílio, o porto seguro do homem ali. E idônea significa correspondente, né? Aquela que vai se corresponder com o homem, é aquela que vai se relacionar com o homem. E é interessante que o homem só se reconhece como homem, no caso não se referindo à humanidade, mas como homem macho, a partir do momento que ele vê Eva. Né? Que ele vê a sua esposa, ele vê essa, porém, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vou lhe chamar varoa, porque do varão foi tomada. Então, a mulher, ela foi criada para o homem, e a partir da criação da mulher que ele foi identificado como homem. Então, essa questão da idoneidade é realmente, eu acho bem interessante. Pois é, né? Então a gente viu aí que o Senhor Deus nos criou, né, como auxiliadora do homem, mas mostrando que o nosso valor é igual ao dele. Fomos criados da mesma matéria que o homem foi criado, com o mesmo objetivo que o homem foi criado, que foi glorificar o Senhor. Então a gente vê a importância do nosso papel como esposas, como auxiliadoras. A gente vê que o Senhor Deus nos criou em um estado perfeito, como esposas, né? Porque se a gente for parar pra pensar, aquele lá era o nosso estado perfeito, sem pecado, assim como o homem também. Então, é muito interessante pensar nisso, pensar que a palavra submissão ou auxiliadora não é de forma alguma algo que nos subjuga ou que nos inferioriza, entendeu? É algo que o Senhor Deus colocou a nós como nossas características, e isso é muito, muito bonito, na realidade. Como a Vani comentou, né? Acho que o que a gente pode realmente só contemplar mesmo é a perfeição de Deus, né? E como o pecado trouxe tanta corrupção, né? Até mesmo no relacionamento homem e mulher, né? E não existem existem diferenças, mas essas diferenças não nos fazem diferentes aos olhos de Deus. Eu não sei se eu consegui me expressar bem. Tipo assim, menos valorosa, né? É isso que tá falando, né? Isso, né? Não existe essa guerra de sexos, não existe um melhor que o outro, assim. Existem papéis diferentes. E nós, como mulheres, temos papéis, né, funções diferentes, mas não quer dizer que somos inferiores ao homem, de maneira alguma, né? E a criação de Deus é perfeita, né? Ele fez tudo bem planejado, tudo com um propósito. E certamente tudo para a sua glória, né? Uhum. Como uma vez você falou, né, sobre a questão de que o Senhor Deus nos criou assim no estado de perfeição, né? Não foi o pecado que tornou a gente submissa ou auxiliadora. Você falou que o Senhor Deus nos criou assim, sem pecado. Auxiliadora. Isso. Isso é importante, eu achei um ponto bem importante, assim. Que a gente não pode pensar nisso como algo, como um castigo, entendeu? Como uma consequência do pecado. Não, já foi o plano inicial de Deus, né? O Senhor Deus, quando nos criou, Ele nos criou para esse objetivo, né? Falei, Ele é um auxiliador, então estava dentro dos planos de Deus, então não foi fruto do pecado. E como achei interessante que você explorou, você comentou, Vani, é que não foi assim algo que Deus olhou e disse, eu criei o homem, mas tá faltando, eu esqueci, né? Eu acho que agora eu preciso de ajuda, ele precisa de uma ajudante, de uma auxiliadora. Deus é perfeito, né? E eu jamais
eu acho que eu nunca vou conseguir entender. Acho que ninguém vai conseguir entender, era Deus, na verdade. O quanto ali na criação ele planejou todas as coisas, né? E interessante que lá em Gênesis, né, Adão olhou, né, os outros, a criação e observou, né? Cada um tinha o seu par. Então Deus não estava desatento a isso. Não foi assim, eu fiquei com peninha de Adão, vou dar uma auxiliadora para ele, né? Então, putz, esqueci, ó, menina. Deu Então, branco aqui. Então, o fato de que nós, às vezes, quando eu era criança, eu pensava assim, né? Por que Adão foi feito lá da terra e a mulher da costela, né? Porque eu não tinha esse entendimento, né? De que isso tem um significado, né? Com certeza. E nós somos parte, né? Até isso, né? Ó, tá vendo como o casamento, né? União, homem e mulher, já foi ali na criação mesmo. Nós somos parte dele, né? E eu acho isso muito perfeito, assim. Realmente impressionante a perfeição de Deus, e a gente tem que visualizar isso, né? Tentar visualizar isso no nosso papel, né? Que o pecado, quando entrou no mundo, tirou essa nossa visão. Sim. Eu acho incrível como o Senhor Deus, ele... É porque assim, durante toda a Escritura, tudo que a gente conhece sobre o Senhor Deus, ele sempre demonstra através de simbolismo as coisas, entendeu? Ele apresenta, digamos, a criação do homem aí, a mulher é feita a partir do homem, isso aí é um fato, né? A gente foi tirado de Adão, da costela de Adão. Mas aí, quando a gente pensa mais profundamente sobre isso, a gente vê a importância de o Senhor ter feito esse cenário para a gente interpretar, sabe? O valor que ele dá a essa aliança entre homem e mulher, entendeu? Ele é como se ele tivesse dito, olha, eu estou fazendo isso aqui e eu quero que vocês pensem profundamente nesse simbolismo aqui. Quero que vocês pensem como é importante a união de vocês dois como marido e esposa. E ele faz isso em toda a criação dele, durante toda a Bíblia, ele sempre demonstra pra gente, através de parábolas, tudo isso para nos mostrar pensamentos mais profundos, entendeu? Então é muito importante a gente sempre olhar para o que Deus faz com o que ele fez ali, no fato, e com o que ele quer nos mostrar simbolicamente com aquilo. E a Rebeca falou também uma coisa interessante sobre a questão de que a gente não compreende o Senhor Deus, né? Tipo assim, porque às vezes a gente só tem esse tempo aqui, né, para definir coisas que o Senhor faz. A gente só conhece isso aqui, a gente é preso a esse tempo. E às vezes a gente esquece que o Senhor Deus, ele é atemporal, então ele não está preso ao tempo como nós estamos. Então ele revela as coisas para a gente gradativamente, porque a gente necessita, porque a nossa mente só compreende isso. Porém, tudo que ele faz, ele já viu anteriormente, ele premeditou tudo. Então, nunca eu esqueci de fazer a mulher do Adão, ó. Eu fiz todas as mulheres dos bichinhos aqui, mas esqueci do Adão. Não, sabe, não tem isso. Entendeu? O Senhor Deus não é preso ao nosso tempo, então ele sabe de todas as coisas. A gente que é preso a esse tempo e não consegue compreender o que muitas vezes a gente define como, colocando entre aspas aqui, né, falha ou coisas difíceis de entender, entendeu? Que a nossa mente não compreende. Aí, tipo, eu achei interessante, eu refleti sobre isso enquanto vocês falavam e achei muito, muito interessante. Filha, a tua fé te salvou. Bom, agora que a gente já definiu mais ou menos, né, a identidade da mulher cristã, para que nós fomos criadas, né, e tendo sempre em mente que nós fomos criadas para glorificar a Deus, como que nós podemos glorificar a Deus, por exemplo, no âmbito profissional, né, no nosso trabalho? Pois é, né? Eu vou aqui tentar falar um pouquinho sobre isso. Todas nós aqui, eu, Vani e Rebeca, nós somos profissionais, né? Cada um de nós já trabalha na realidade. E a gente tem um pouquinho de experiência e quando eu comecei a pensar sobre essa questão da vida profissional, eu refleti sobre como essa vida profissional define a gente muitas vezes, né? Eu percebi que
hoje em dia a gente tem prioridades muito, às vezes, muito distantes do que a gente deveria ter. Tipo assim, a gente vai seguindo a vida, cumprindo as etapas, subindo os degraus e acaba esquecendo, né, do objetivo principal, né, que nós já falamos aí no começo, né? A gente deve glorificar o nosso Senhor Deus, independente da área que nós estivermos, porque é isso que a gente faz, né? A gente se desenvolve, né? A gente tem etapas, né? A gente é criança, vai para a escola, a gente faz faculdade, a gente trabalha, a gente se casa. Geralmente é isso. Estuda, se forma, trabalha, e se casa e tem filho. Geralmente é isso, né? Aí eu fiquei pensando aqui que como o primeiro papel que o Senhor Deus nos forneceu, a partir do momento que Ele nos criou, foi como auxiliadora idônea de Adão, como esposas dele, a gente acaba que não prioriza isso tanto, isso acaba se tornando o último degrau da escada, e muitas vezes a gente evita chegar nesse degrau. Aí eu refleti muito aqui, vi que tipo, por exemplo, eu tô na faculdade, aí já me perguntaram em que eu trabalhava, o que eu faço da minha vida. Aí, muitas vezes eu não tinha emprego, né? Então eu só falava, não faço nada não, só tô estudando mesmo. Aí, tipo, nesse momento, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia dar a resposta de que eu sou apenas, né, entre aspas aqui, dona de casa. Que eu sou casada e eu cuido da minha casa e que no momento eu tô estudando. Às vezes a gente não fala isso, é mais fácil a gente falar tipo assim, eu estou sem fazer nada mesmo, eu só tô em casa, entendeu? Tipo assim, aí isso me faz pensar que a gente acaba subestimando essa função que nós temos. Porque parece que é muito mais aceitável, prazeroso dizer que você trabalha em tal função. Dizer que eu sou uma professora, entendeu? Tipo assim. Agora é mais fácil pra mim, alguém pergunta assim, Bia, o que você faz? Mano, eu estudo, eu sou professora particular e eu ainda tomo conta de casa. Geralmente a gente fala isso, né? Aí eu faço tanta coisa e ainda tomo conta de casa. Então, acaba que cuidar da casa e da família é um fardo a mais, entendeu? Fica lá por último, assim. Aí, eu mesma já respondi isso várias vezes, entendeu? E quando eu peguei esse tópico para refletir, eu vi, caramba, é mesmo, ó. Talvez eu não tenha dado o valor que eu teria que dar pro que eu faço na minha casa, né? Porque, digamos aqui, é muito trabalhoso. É um trabalho que vale por todos os outros que eu faço fora de casa. Sim. Então, pode falar, amiga. Eu acho que é muito também da gente ligar trabalho à remuneração financeira. Tem muito disso, entendeu? A gente costuma pensar que trabalho é aquilo que me gera renda. Então, se eu fico em casa e eu cuido da minha casa, eu lavo as minhas roupas, eu cuido dos meus filhos, eu não tenho um salário em termos financeiros no final do mês, tá aqui seu salário por tudo que você fez esse mês. Não, entendeu? É claro que no caso uma dona de casa tempo integral, ela sendo dentro de uma família estruturada, em que ela é sustentada pelo esposo, ela vai ser suprida, né, financeiramente e tudo. Mas não é que aquilo seja um salário. A gente costuma ter uma ideia de que trabalho é aquilo que gera remuneração, que gera renda. Então, por isso, eu acho que esse é um dos fatores para a gente subestimar o trabalho doméstico, o trabalho em casa, entendeu? Às vezes não considera nem como trabalho. Não, no momento eu não estou trabalhando, no momento eu não estou fazendo nada. Quando, na verdade, você faz tudo, né? Então, eu acho que vem muito disso também, dessa ideia de remuneração. Isso mesmo, é muito importante isso aí. Pode falar. Eu acho que tudo vem também, a questão isso aí a gente pode até logo se falar, que é uma questão mesmo de identidade, né? Nós como mulheres, vamos dizer assim, nós nascemos, né? Temos todo aquele ciclo, né? Nós seguimos o ciclo, né, que Deus dá a todo ser humano. E no mundo moderno, nós vamos estudar, a maioria das vezes, né? Nós vamos nos preparar profissionalmente. O que está acontecendo é o que geralmente acontece.
e nós nos preparamos para o mercado de trabalho. Então, o que nós fazemos, às vezes, nos torna quem somos, né? Uhum. E quando pergunta assim, o que você faz? Aí, quando você vai falar de você mesma, né? Quem é você, né? Aquelas famosas entrevistas de RH, né? E você fica, meu Deus, quem eu sou, né? O que você vai falar logo? Eu sou Rebeca, eu sou professora de língua inglesa. Exatamente isso que eu Não penso. Não é o que Exatamente. a gente se define, pelo que a gente, geralmente pela nossa profissão e tal. E É muito contando um fácil, pouco né, assim, da fazer minha isso, né? experiência, né? Eu tive uma experiência aí de uns 6 anos, 8 anos, assim, no mercado de trabalho. E, de repente, eu tive uma mudança de identidade, né? Vamos dizer assim. Eu não era mais a Rebeca, professora de língua inglesa. Agora eu sou a Rebeca, esposa, dona de casa e mãe. Né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque Exatamente. não que seja errado você se preparar, você ser uma profissional, né? Isso faz parte de você, com certeza, né? Eu não posso deixar de dizer que eu sou mulher, esposa, mãe, dona de casa, e que também eu sou uma profissional, né? Eu sou professora de inglês. Isso faz parte de mim, né? Só não pode ser a minha definição. É como a Bia falou, a questão de prioridades, né? Onde é que está a nossa prioridade? Para que eu estou trabalhando no momento, né? E fazer isso com um objetivo, né? Além, olhando ali para o futuro, né? E eu acho que isso impacta muitas vezes as mulheres hoje. Quando você se vê, você não é mais profissional, né? Isso, eu particularmente passei por esse impacto. Essa crise de identidade, né? Porque a gente não se prepara mais para isso. Aí vira uma crise de identidade, né? A gente tem que saber lidar com aquilo na hora que aparece, assim. A gente não se prepara para isso. Acho que às vezes a gente não pensa sobre isso. A gente está tão envolvida com o ciclo que a gente está exercendo, com as etapas que a gente está passando, que a gente esquece de se preparar psicologicamente para as mudanças, né? Foi no caso do que aconteceu contigo, né? Sim, foi. E eu acho assim, Deus nos criou, né? Deus nos criou com vários dons. Eu falo que nós mulheres temos dons assim especiais, né? Toda mulher tem um dom. Então, além de naturalmente sermos criadas para sermos esposas e mães, nós temos os nossos dons diferentes umas das outras, né? E o fato de você, eu vou viver só para ser dona de casa, eu vou viver para o meu esposo. Não, você tem os seus dons, você vai desenvolver os seus dons, se você tem a oportunidade de fazer isso, faça. É questão de você saber quando você vai desenvolver isso. E Deus é sábio, Deus vai te conduzir isso para os seus dons para serem usados na sua família, né, no seu dia a dia também. Então, eu acho que a gente não pode desmerecer os nossos dons especiais. Umas têm os dom para medicina, outras têm o dom para exatas, como muitas mulheres hoje em dia, né, apesar do preconceito, bastante mulheres nessa área. Então, nós temos os nossos dons específicos. Eu tenho um dom diferente da Vani e a Bia também. E nós temos que desenvolver esses nossos dons, sim. Eu acredito que sim. Não podemos deixar isso de lado. Bom, realmente, cada uma de nós, né, tem um dom. O Senhor Deus nos concede dons. Tanto que, digamos lá, nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas, né? A gente tem essa capacidade de se empenhar bastante para desenvolver dons. Nós já temos dons também. E a questão não é
tê-los ou deixar de tê-los. A questão é a ordem que a gente coloca eles na nossa vida, né? Porque o Senhor Deus nos criou com fases e ciclos. Então, cada fase dessa tem um dom que se encaixa perfeitamente, que a gente desenvolve naquele momento, entendeu? Eu acho que o problema só entra quando a gente descarta alguns dons que a gente precisa desenvolver, porque a gente sente que o trabalho, eu vou trocar a palavra dom pelo trabalho, que o trabalho que a gente estava desenvolvendo antes desse que a gente precisa desenvolver, a gente não sente que está completo, entendeu? Aí é um pouco perigoso, porque entra a questão do nosso coração ambicioso, né? Porque a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito, então a gente conquistou os degraus que a gente queria, né? Você numa escada. Cada fase da nossa vida, uma escada, beleza. A gente conquistou os primeiros degraus, mas aí a gente quer sempre mais e mais e mais, e a gente demora a decidir o que é mais relevante para a nossa vida, ou tipo, o que vai desenvolver mais a nossa relação com Deus. E para mim, o problema só entra quando a gente esquece do nosso coração pecaminoso, né? Quando a gente esquece do nosso coração ambicioso, porque na realidade a gente nunca se sente satisfeito completamente com uma etapa da nossa vida ou com um dom que você gosta de desenvolver. E a gente esquece um pouquinho a importância disso. E era esse meu segundo ponto, assim, que acabou se perdendo um pouquinho, né? Porque a gente fala muito. A questão de que, às vezes, a gente fala assim, sou universitária, sou professora, sou advogada, uma desempregada, né? Mas aí a gente nunca fala esposa ou dona de casa, né? Como primeira resposta. A gente fala até que a gente é desempregada, mas a gente não fala que a gente é dona de casa. Ou é mais fácil falar que é dona de casa ou não esposa, etc. Enfim. Aí, tipo assim, quando a gente assume que é apenas, entre aspas, aqui, dona de casa, ou que a gente está desempregada, a sensação de inferioridade abate a gente, entendeu? Porque a gente está tão acostumada a estar nesse degrau, nessa parte da nossa vida de desenvolvimento profissional, de remuneração, de reconhecimento pelos outros fora de casa, né? Porque isso é importante, né? Isso amacia nosso ego, né? Quando você é uma boa professora, te conhece como uma boa professora, uma boa médica e etc. Tipo assim, a gente se abate quando a gente tem que deixar essas coisas, né? É como se a gente estivesse fazendo menos que todo mundo e não mais que todo mundo, entendeu? A gente está fazendo menos. Aí a tristeza bate a gente, né? Porque a gente somente faz isso, né? Cuida do nosso lar e da nossa família. E acaba que isso demonstra um aspecto importante, um aspecto que a gente só repara se a gente parar para refletir. Que a gente esquece a nossa prioridade máxima, que não é nem ser mãe ou esposa, mas sim glorificar o Senhor, né? Com o que a gente desenvolve na nossa vida. Aí acaba que quando a gente esquece essa nossa prioridade, esquece de dar valor ao que a gente desempenha, acaba que esse papel, ele por se tornar menos valioso, digamos assim, quando a gente desiste do trabalho, que é o que eu estava falando, né? Como, por exemplo, a Rebeca ficou grávida, a gente acaba pensando que a gente está sofrendo uma regressão. Tipo assim, eu era professora e tinha uma renda própria, e agora eu sou uma mãe que depende do salário do meu esposo, então agora eu sou menos do que eu era antes, entendeu? Eu regredi. Então isso aí é o perigo que todas nós enfrentamos, e eu não sei nem como eu posso dizer, qual é a palavra que eu posso encaixar aqui para dizer essas realidades se chocam, entendeu? E a gente não está preparada psicologicamente para isso. E eu vejo que hoje em dia, tanto famílias cristãs atuais, como algumas igrejas, acabam não nos preparando para esse choque, entendeu? É muito difícil
a gente, tipo assim, crescer com esses conhecimentos todos. Tipo assim, eu, por exemplo, a minha família nem sempre foi cristã, né? E na realidade ela não é completamente cristã. Minha tia me levou para a igreja. Então eu sou filha única, fui criada pelo meu pai e minha avó. Então eu sempre fui criada para ser uma profissional, para estudar, entendeu? Meu pai me mudou para ser uma boa estudante, né? Ser independente, essa palavra, ser independente. Então fui moldada para isso, para ser independente, entendeu? Aí eu me converti, e mesmo assim eu não tinha essa consciência não, quando eu me converti, isso demorou um pouco. Aí eu fiquei pensando sobre o que eu ia fazer e tudo mais, né? E apareceu meu esposo. Apareceu meu esposo e tipo, eu te quero, aquilo, né? Aí ele veio atrapalhou todos os seus planos, né, Bia? Pois é, né? Eu não sei como meu pai ama meu esposo, ó, porque... Será que ama mesmo? Ama. Ele não, graças a Deus, foi meu esposo. Mas, tipo assim, é um choque, né? Até pro meu pai e pra minha avó. Tipo assim, passaram tanto lá, cuidei tanto dessa menina, investi tanto na educação dela. Aí chega com 22 anos de idade, já quer casar. Nem terminou a primeira faculdade dela ainda. Enfim. Então, nada que você aprende é perda. Só é perda quando você inverte as suas prioridades e não se prepara para o que eu creio que é mais valioso para uma mulher cristã, que é o casamento e a família. Porque para mim é nesse âmbito que a gente desenvolve uma intimidade muito maior com o Senhor Deus. Então eu acredito que essa parte da nossa vida, ela não deve ser menosprezada. Ou quando você tem opção, adiada, entendeu? Acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisinhas, assim. Porque a gente é pecador e a gente sabe que a gente prefere o que nos satisfaz melhor, né? O que é mais fácil, o que é mais proveitoso. Tem outros adjetivos que eu podia usar, mas acho que eu vou ficar com esses. O mais fácil. Assim, só para talvez resumir um pouquinho que tu tentou falar, essa questão da mudança de identidade, né, essa crise de identidade, eu acho que é uma coisa muito peculiar à mulher. Uhum. O homem também tem os ciclos dele, mas a mulher tem esses ciclos de mudança muito mais na vida dela, né? Você pode perceber. Eu acredito que isso seja muito peculiar. Enquanto a Bia falava, eu lembrei de um artigo da Carolyn McCullin, que escreveu Feminilidade Radical, e ela fala sobre a questão do mercado de trabalho e a nossa identidade feminina quanto a isso, e sobre essa mudança, né? E ela fala, quando o seu trabalho é a sua identidade, a mudança pode abalar o senso de identidade. A comparação com outras pessoas pode levá-la a maximizar a sua identidade. Todos sentimos isso. É um anseio por significado, um anseio de ser conhecida e reconhecida, um anseio por sermos validadas pelo que fazemos, pelos nossos trabalhos e realizações. Isso não é novidade. O autor de Eclesiastes percebeu isso. Em Eclesiastes 4, versículo 4. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A versão no Novo Testamento desse discernimento está em Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Com a mudança, pode desafiar as nossas próprias identidades. O tempo e a experiência também mudam frequentemente as nossas perspectivas. Porém, há uma mudança de perspectiva mais importante sobre a identidade da qual Jesus nos oferece. Então, é isso. A Bia falou tanto de ciclos de momentos, né? Em todo momento, nas mudanças que a gente sofre na nossa vida, o Senhor Deus, Ele está guiando, né, essas mudanças. E a gente tem que deixar o Senhor Deus agir, né? Ele vai mudar a nossa perspectiva.
Pode ser que algumas mulheres consigam lidar com isso com mais naturalidade, outras talvez tenham crises maiores ou piores. Mas sempre nessa perspectiva, né, de que Jesus ele vai mudar a nossa visão, né? Se somos realmente cristãs, nós temos que viver tudo à luz, né, do que Deus quer para nós. Por que eu estou me sentindo assim? O Senhor, qual é o propósito do Senhor, né, nesse momento da minha vida? Eu acho que isso vai nos dar um contentamento melhor. Sim. Bom, eu falei que só, né? Mas o que eu realmente queria dizer é que o trabalho, ele não define quem nós somos, né? Esse era o principal, isso era o que eu queria desenvolver na realidade, né? A Rebeca falou sobre isso, ela falou que o que a gente faz muitas vezes define a gente, né? E na realidade não pode ser dessa forma. Não é o trabalho que define a gente, não é o estudo que define a gente, não é nem o casamento que define a gente. O que define a gente é que nós somos do Senhor Deus e o nosso principal objetivo é glorificá-lo, sendo como estudante, sendo como profissional, sendo como esposa, sendo como qualquer função que você esteja desempenhando na sua vida agora. Quem você é isso. Você é a imagem e semelhança do Senhor Deus e Ele fez você para glorificar o seu nome aonde quer que você esteja. Então, é errado trabalhar, estudar e etc? Não, não é errado. Se você está solteiro agora, estude. Se você se forme, trabalhe, glorifique o Senhor Deus em tudo. Só não esqueça que nesse âmbito do profissionalismo, do trabalho, existem muitos perigos, né? Existem muitos fatores que podem nos levar a pecar, fatores que podem nos distanciar do Senhor. Mas isso só acontece quando a gente investe as prioridades da nossa vida, entendeu? Filha, a tua fé te salvou. Então, gente, como nós conversamos aí um pouco como nós podemos glorificar o Senhor e qual é o papel da mulher na questão da vida profissional e como isso não deve defini-la, né? A identidade dela não está nisso. E a Bia já fez um link aí relacionando ao casamento, né? A mulher casada. E falando um pouco sobre o casamento, Rebeca, como é que a mulher cristã, né? Onde está a identidade da mulher cristã no casamento? Como ela glorifica o Senhor Deus no casamento? Então vamos lá, né? Eu fiquei acho que com a parte mais difícil, né? Então vamos lá, né? Qual é a identidade da mulher cristã casada, né? Acho que está lá no início, desde o que nós já falamos, né? Auxiliadora idônea, mesmo lá na criação, né? Desde o início. E o casamento, como nós já comentamos, é uma instituição criada pelo Senhor Deus lá no início. Não é algo improvisado, foi planejado. Nós, homens e mulheres, fomos criados para o casamento, né? Nós temos esse propósito. E muitas vezes, quando nós falamos sobre casamento, vem aquele texto, né, na nossa mente, na maioria dos estudos, né, do que a gente explora em relação ao casamento, a gente vai lá para Efésios ou 1 Pedro. Eu vou usar aqui um pouquinho o texto de Efésios 5 para falar um pouquinho, né, do papel da mulher no casamento e para isso eu preciso falar também um pouquinho do papel do homem, não tem como, né? Já que casamento são duas partes, né? Aqui. Então, aqui eu vou usar um pouco o texto de Efésios 5, do versículo 22, a partir do versículo 22, né? Vamos lá. E aí, quando a gente lê esse texto, ele fala do papel da mulher, do papel do homem, que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E também, né? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
Acho que a maioria dos cristãos casados conhecem um pouco esse texto. E aí vem aquela palavra que quando a gente ouve, chega a coceira nos ouvidos e chama logo a atenção. E Dá uma reviradinha nos a olhos. gente já fica meio incomodado. As mulheres sejam submissas? Como assim, né? Essa palavra submissão já traz assim uma ideia bem negativa pra gente, né? E eu vou tentar assim explorar um pouquinho, né? Essa questão da submissão, da igualdade, né? No casamento. Hoje em dia, com essa propagação, né, do feminismo muito forte, a gente ouve muito relacionado assim a palavra submissão com opressão, né? Essa palavra opressão está em todas, né? Ultimamente, né? Nós mulheres ouvimos muito isso. Então, o que é essa submissão, né? Aqui que o Senhor Deus está aqui requerendo de nós mulheres, né? Isso nos faz inferior ao homem? E a questão da igualdade, eu não sou igual ao homem? Como é que fica isso no casamento, né? Então a gente tem que voltar lá, né? Sabemos que Deus criou o homem e a mulher para casar, para procriar. Esse foi o objetivo dele. E a criação de Deus ela é perfeita. E esses dois, os papéis do homem e da mulher já foram definidos lá, né? Por isso deixa o homem, né, o pai e mãe se unem a sua mulher e tornam-se uma só carne, né? Então aí já está a questão da igualdade. Então a submissão ela não veio com o pecado, ela já existia antes do pecado. A submissão e a liderança do homem já foi uma coisa criada, estipulada pelo Senhor Deus. O que aconteceu com a queda, quando entrou o pecado no mundo, foi a inversão, foi a corrupção disso, né? É por isso que hoje a gente não consegue ouvir a mulher tem que ser submissa, o marido tem que ser o cabeça. Foi o pecado que fez isso com a gente não consegue admitir isso, né? Então, o pecado ele não trouxe o conceito de submissão e liderança ao casamento. Esses conceitos foram corrompidos pelo pecado, né? Ou seja, ele trocou uma liderança amorosa e humilde do homem para uma liderança hostil, uma opressão, uma dominação, que muitas vezes nós vemos, sim, existem, né, casamentos assim, homens assim. Em relação à mulher, o pecado, o que ele fez? Essa submissão, ela, em vez de ser uma submissão livre, espontânea, inteligente, ela se tornou o quê? Um sinônimo de manipulação, trouxe o conceito de que trouxe o sentimento de insubordinação, vamos dizer assim, né? Mulheres insubordinadas, né? Então, esse conceito ele foi deturpado pelo pecado. Não é que o pecado entrou no mundo e agora vamos dividir as tarefas, né? Ou a mulher tem que ser submissa e o homem ser o cabeça. Não. Então, já que não, o que é a submissão, então, né? Vamos definir o que é. Então, eu acredito assim que a submissão ela é um chamado para nós mulheres, né? Ela é um chamado para honrarmos, afirmarmos a liderança do esposo, tá? E ajudarmos, né? Somos auxiliadoras. Ajudarmos como? Ajudarmos na perseverança e usar também os nossos dons. Isso é a submissão. A submissão não tem nada a ver com que a palavra do homem é a última. Eu vou ouvir e sempre dizer sim, Senhor. Não tem nada a ver com isso. Mas, ao contrário, né? É um apoio à liderança amorosa do homem. E a liderança, como é que fica? Né? Eu já estou falando aqui, né? A liderança do homem. A liderança no casamento, né? Ela está com o homem. É responsabilidade dele, né? E de ser como uma liderança, como foi a do Senhor Jesus. Você imagina isso, né? Eu acho que é mais difícil para o homem do que para nós mulheres, né?
ter essa liderança como a de Cristo, né? Ele é mais é que cobrado, você- né? Nossa, Responsa Porque uma ele é liderança. muito grave. Como é que foi a liderança de Jesus? Vamos pensar, né? Foi uma liderança servil. Uhum. Ele é Deus, veio ao mundo e nos serviu. Isso é maravilhoso. Eu fico até um pouco emocionada, assim. Porque o Senhor Deus, ele foi um líder que nos serviu. Essa liderança tem que dar o sentido de proteção e provisão ao lar. São coisas interligadas, então, aqui, né? A submissão da esposa ao marido tem que estar ligada à submissão, à liderança, né? Do homem aqui, como Cristo, né, serviu a sua igreja e amou a sua igreja. Se deu por ela. Claro, isso, claro, que nem sempre a esposa vai ter um marido cristão, né? Isso quer dizer que ela não vai ser submissa a ele? Não. Aqui está falando que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Uhum. Então, assim, é como eu falei, né? A submissão, ela não significa colocar o esposo no lugar de Cristo, né? Ela é livre para dizer sim à liderança do marido e é uma disposição de espírito para apoiar as suas iniciativas, né? Então, a gente tem que quebrar aquele conceito e preconceito que nós temos de que a submissão é algo negativo, opressor. Né? A mulher cristã, ela é muito oprimida, né? E muitos falam que a Bíblia é machista, né? Quando fala que a mulher... Essa questão da submissão, né? Isso. Elas têm que ser... Lá a Bíblia fala que as mulheres têm que serem submissas. E a verdade é porque esse conceito é mal interpretado, né? Deturpado. Porque... Até por nós eu acho- mesmos, mulheres cristãs. Sim. É importante a gente ter... porque é muito fácil a gente confundir, né? A questão papel com valor, né? Nós e os homens temos o mesmo valor e diferentes papéis. Então, muitas vezes, a submissão, ela é vista como uma submissão e liderança como valor. Se ele é líder, automaticamente ele tem mais valor do que eu. Isso se deve até às nossas relações, sei lá, de trabalho e tal. Por exemplo, numa empresa, o chefe, que é o líder, ele, de certa forma, naturalmente ele deve ganhar mais, então ele tem mais valor do que o liderado. Então, acho que a gente tem muito essa ideia de que o líder, ele é superior em valor ao liderado, quando na verdade não. Aqui na Bíblia a gente falou bem lá no início, né, que nós temos o mesmo valor, nós temos a mesma essência, né? Só que os papéis são diferentes. Então, a questão de liderança e submissão é puramente papel. O meu papel é a submissão amorosa, a submissão e o papel do marido é a liderança amorosa. E é importante a gente sempre enfatizar, né? A Rebeca já até falou um pouco isso, o que não é submissão. Porque o Senhor Deus, ele é um Deus que ele nos dignifica, ele se preocupa com a nossa dignidade. Então, a partir do momento em que, dentro do meu papel de ser submissa, a liderança do meu marido está me oprimindo ao ponto de tirar minha dignidade, eu não devo ser submissa a isso. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu vou ler aqui um trechinho de um comentário que tem, devocional da Bíblia da Mulher, sobre submissão, que fala assim: submissão significa colocar tudo, entendimento, sabedoria, opiniões, sentimentos e energias à disposição de uma pessoa que está em posição de autoridade sobre você. Isso de forma nenhuma significa sujeitar-se à tirania abusiva, nem sugere condescendência impensada aos caprichos de outros. Submissão é a concessão da obediência humilde e inteligente, como a Rebeca falou, sem sugestão de inferioridade ou inutilidade. A submissão da esposa ao marido é uma ordem dada pelo Senhor. Essa submissão não é devida tanto ao marido como pessoa, mas à sua posição de cabeça do lar.
estabelecida por Deus dentro do seu plano para o casamento. Então, assim, é importante ter isso em mente, que submissão não significa ser hostilizada, inferiorizada e muito menos indignificada. Infelizmente, esse não é o plano do Senhor para o casamento e liderança, né? Só que como o pecado deturpou a liderança do marido e deturpou a submissão da esposa, isso às vezes acontece até em famílias cristãs, mulheres sendo abusadas de várias maneiras, fisicamente, sexualmente, emocionalmente, e entendem e suportam isso caladas, sem procurar devida ajuda, achando que estão sendo submissas. Na verdade, isso não é submissão. Não é. O Senhor, o Senhor ele nos torna dignos. Nós somos dignos em Cristo. O Senhor se preocupa com a nossa dignidade. Então, a partir do momento em que a nossa posição de esposa, a liderança do nosso marido está nos tornando indigna, nós não devemos nos submeter a isso. Não é essa a submissão cristã. Muito bem colocado. Porque na realidade isso é o contrário, né? Isso é falta de amor, né? Mas não está cumprindo o papel que o Senhor Deus requer dele. Então, acaba que isso não é amor, isso é só tirania realmente. Ele não entende o papel dele, mas ele exige o nosso. Porque se ele entende errado dele, entende o nosso também, né? Então, muito bem colocado esse ponto. Essa questão da submissão do que a Vani falou, né? Muitas vezes as mulheres suportam certas coisas caladas porque pensam que isso é ser submissa, né? A gente jamais pode pensar que a vontade do nosso esposo, né, sempre está acima da vontade do Senhor. Aqui mesmo em Efésios, o versículo 25, capítulo 5, versículos 21, ele fala, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Antes dele começar a falar dos papéis do marido e mulher, ele fala isso. E as mulheres têm que ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, a vontade do Senhor, ela é superior, né, a vontade, vamos dizer assim, ao do marido. O marido e a mulher são liderados pelo cabeça da igreja, que é Cristo. E aí, ele é o modelo, né? Então, tudo tem que ser feito como um modelo, mas nós estamos debaixo da mesma autoridade. Essa é a nossa igualdade com o marido e mulher, está aí. Nós estamos, assim, debaixo da mesma autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando não há conformidade, né, com o Senhor Jesus Cristo, as coisas começam a desandar, né? Os papéis não são exercidos com perfeição. Claro que há falhas, né? Nós mulheres falhamos, os nossos esposos, os homens também falham, né? E nesses momentos é que tem que entrar o amor, né? A redenção de Cristo Jesus, para que nós possamos acertar as coisas, né? Já que nós estamos sujeitos ao nosso Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ok, então a submissão é algo livre, né? A submissão nos torna livres, né? Não é algo opressor. No casamento, nós enfrentamos vários desafios, né? Nada é fácil. Nós, mulheres, estamos, assim, vamos dizer assim, mais na vitrine, né? Quando você fala que é casada e você está mais na vitrine. O homem tem as responsabilidades dele como provedor, né? Como líder. E nós mulheres temos várias tarefas, né? Que nós já comentamos, né? Muitas vezes nós somos mulheres casadas que trabalham, nós somos mulheres casadas que têm filhos e trabalham, nós somos mulheres que trabalham em casa. Então, existem vários desafios aí na nossa vida de casada, né? E durante as nossas conversas aqui que a gente compartilha aqui uma com a outra, eu, a Vani e a Beatriz, né? Nós sempre compartilhamos as nossas experiências para nos encorajarmos, né? Mutuamente. E um dos desafios que a gente percebe, né? Eu não sou muito tempo casada, apesar das meninas falarem assim, ela é a mais experiente, a gente só tem quase 6 anos de casada. Tenho muito que aprender, com certeza.
Com certeza eu já aprendi muita coisa, mas tenho muito a aprender ainda, né? E não há lugar melhor para você aprender do Senhor do que no casamento e com filhos. Então, Disso aí eu já não você posso falar, mas eu tenho certeza. Mas se você é solteiro e está almejando o casamento, tenha certeza que você será aperfeiçoado no amor, com certeza, no Senhor Jesus. Então vamos lá. Como é que a gente é aperfeiçoado, então? Todo dia, na nossa rotina, né? A rotina é pesada. Nós estamos aí, podemos perceber que hoje as mulheres, elas estão sobrecarregadas. É verdade. Não sei se as meninas concordam, mas as mulheres hoje estão um pouco mais sobrecarregadas, porque elas têm que exercer agregar vários papéis para si, né? E a nossa realidade, através da história, mudou, essa é a verdade. Veio com a Revolução Industrial, depois veio com a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo foi transformando famílias e foi transformando a nossa realidade como mulher, e nós, mulheres cristãs, estamos inseridas nessa realidade, né? Então, eu acredito que isso trouxe uma sobrecarga para nós. Às vezes nós queremos agregar tudo, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da casa, tem os filhos, e isso acaba nos cansando. E aí a gente tem que refletir, né? Será que eu estou fazendo o meu papel direito? Eu estou deixando uma tarefa, negligenciando um lado, negligenciando meu esposo. E isso, às vezes, nos deixa preocupados, né? Então, assim, eu penso que a mulher moderna, ela é sobrecarregada. A mulher cristã também, muitas vezes, acaba sendo sobrecarregada. E como é que isso, não fazer isso pesar na nossa rotina, né? Eu tenho aprendido, assim, que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. É um pouco impossível, porque nós mulheres temos essa tendência, né? Ser multitarefada. Sim, Até as meninas. mesmo. Mona, sim. A gente está no trabalho e está pensando, meu Deus, eu preciso fazer o supermercado. O que eu vou fazer pro almoço? Isso. Aí, se você não consegue fazer uma das coisas, às vezes você se sente frustrado. Não sei se já aconteceu com vocês, já? Todo dia, mano. Essa semana eu fiz altos planos, assim, eu vou lavar roupa, vou secar aquele cesto, fazer uma faxina na casa. Cheguei em casa, tava faltando água. Eu fiquei muito frustrada. Porque às vezes a gente sente que tá falhando, né? E a gente não pode deixar que essa rotina seja pesada. Jamais. Uma coisa que eu aprendi como dona de casa, nossa, eu falando aqui, né? Que a gente não pode deixar essa rotina ser pesada. Muitas vezes eu já me desanimei de achar que eu não estava sendo uma boa esposa, de achar que eu não estava sendo uma boa dona de casa, porque eu estava falhando, né, em alguma coisa. E eu estava me cobrando demais. E aí eu começava a olhar e sempre as comparações, aquela pessoa, né? Aquela mulher consegue fazer tudo aquilo e eu não consigo fazer um almoço especial, eu não consigo fazer um jantar para o meu marido quando ele chega, recebê-lo com jantar, né? Pronto. E aquilo começou a me angustiar. Então, eu comecei a pensar assim, a minha rotina ela não pode me sobrecarregar e eu tenho que fazer o que eu posso, o que eu consigo, né? Então, a gente não pode deixar que isso abale o nosso ânimo, né? A nossa alegria no casamento. Porque a gente acaba achando que é cansativo, que é chato, que é monótono. E a gente só vive cansada. Então, a gente não pode deixar a rotina sobrecarregar. E sempre
fazer tudo com alegria, porque a gente não está fazendo só para o nosso marido, a gente não está fazendo para os outros de olharem a gente na rede social e falar, nossa, como ela consegue. Nós estamos fazendo para o Senhor. Eu acho que isso muda a perspectiva de tudo. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, exercendo qualquer tarefa que você tenha no seu lar, na sua família, no seu trabalho, fazer tudo para o Senhor, para a glória dele. E tentar fazer com alegria, com contentamento. Eu acho que isso é muito importante para a rotina não ficar pesada. Não sei se funciona para vocês. Eu acho Funciona, que entender o nosso limite, né? Entender que nosso ritmo não é igual ao da outra irmã. E é importante também a gente ver de onde a gente está tirando a base para comparar, né? Eu acho que hoje em dia a gente compara muito com o que a gente vê em rede social, né? Aquela foto lá que a mãe posta da casa dela arrumada, com os filhinhos fazendo a tarefa, aquele stories que todas as crianças estão limpinhas e cheirosas, ou que tá tudo correndo tudo bem, entendeu? Quando, na verdade, na rotina daquela mulher, é certeza que não é o tempo todo daquele jeito. E aí, quando a gente vê aquilo e vê nossa casa um caos, o menino todo sujo, enfim, o almoço não estando pronto, a pia cheia de louça, a gente pensa o quê? Nossa, eu sou péssima. Olha aí, a irmã, uma hora dessa já fez tudo isso e eu tô aqui. Então, a irmã tem 3 filhos e fez tudo isso. E eu nem tenho filho, nem lavei a louça ainda. Pois é. Tô aqui no Face olhando pra ela. Né? Tipo isso. Então, assim, de certa forma tem o lado bom que serve, assim, como questão de inspiração, de você ver, poxa, que legal, né? A irmã aí tá dando conta, poxa, legal, eu quero ser assim. Mas tem a questão de você também ver que a vida daquela pessoa não é só aquilo que é postado, né? Ninguém posta nas suas redes, eu costumo dizer sempre assim, né? Ninguém costuma postar nas suas redes sociais a pilha de louça que tá por lavar, o chão que tá encardido, tá entendendo? E a coisa que acontece, eu acho que na casa de todo mundo, eu espero que não seja só na minha, né? Que, cara, acontece, tem dia que não dá tempo, tem dia que a gente não dá conta e tá tudo bem, entendeu? Por mais, contanto que não seja por preguiça, por negligência, entendeu? Mas que que nem a Rebeca falou, não se angustiar por isso, porque nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, né? Principalmente quando a gente tem uma vida multitarefas, né? Mãe, filha, esposa, dona de casa, ou que trabalha fora, enfim, fica cada vez mais difícil dar conta de tudo. E até tomar cuidado, né? Porque a questão de admiração e inveja é uma linha bem tênue, assim, que você olha na internet. É verdade. Outra coisa que eu queria tocar, assim, nessa questão da rotina, né, da sobrecarga que às vezes nós temos, né, os perigos, né, que isso pode acarretar até mesmo pela nossa saúde mental, cuidado com isso e analisarmos. Muitas vezes acontece, né, essa sobrecarga quando a mulher muitas vezes tem que trabalhar fora de casa e trabalhar em casa, né? Isso acontece muito. Então tem que haver aí vamos dizer assim, uma conversa com o esposo, né? Não é errado você pedir ajuda, não é errado dividir certas tarefas domésticas. Não é errado dizer que tá cansada. Sim, mas a questão que, eu não sei se foi a Bia ou se foi a Vani que falou, é a questão da preguiça, né, também. Nós sabemos que a Bíblia também alerta, né, para aquela mulher que com as suas próprias mãos derriba, né, derruba a sua casa, destrói a sua casa. Então, não vamos ser negligentes, né, vamos exercer nossas tarefas e vamos nos organizar para isso. Porque a responsabilidade do cuidado do lar é nossa. É nossa, né? Nós vemos aí a mulher virtuosa, ela cuidava da sua casa, ela sabia administrar o seu tempo. Então, nós temos que também saber administrar o nosso tempo, né? Não é impossível. Só não podemos nos sobrecarregar. Só isso. Isso. Certo. Outro
Outro desafio que muitas mulheres casadas encontram depois do casamento, né? É a questão da intimidade, né? Com seu esposo. Eu sei que as meninas aí que estão mais recentes, né? Talvez não tenham tantos problemas. Não são tão afetadas, vamos dizer assim. O que é essa intimidade, né, no casamento? Muitas vezes a gente fala em intimidade, nós pensamos logo na questão sexual, né? Uhum. Intimidade é muito além disso, principalmente no casamento, né? A intimidade, ela é uma intimidade relacional, né? De amizade. Você tem que ser amigo, você tem que ser amiga do seu esposo, na verdade. Vocês têm que serem amigos, acima de tudo, conversar. E vocês têm que saber tudo sobre ele. E vice-versa. Isso é ser íntimo. Isso é intimidade. E, claro, a intimidade sexual, né? Muitas vezes voltando na rotina pesada e essa intimidade vai ficando cada vez mais fraca. Quando você vê, você tem a sua vida e ele tem a vida dele, vocês quase não conversam mais e isso é prejudicado no casamento, né? Uhum. Então não pode ser assim. Nós temos que fazer um esforço para dar atenção ao nosso esposo e também, né, do lado dele também tem que haver essa atenção. Nós mulheres somos mais atentas, né, nessa questão assim de dar atenção, né, nos detalhes. O bom dia com uma florzinha. Hoje ele não me deu bom dia diferente, não como sempre. Hoje o bom dia dele foi diferente. Então Hoje nós ele percebemos mais. Hoje ele falou te amo e não eu te amo. Eu Isso. só amo. Tem coraçãozinho no final. Essas coisas. Eu mandei eu te amo Então, com 3 corações, ele respondeu só com 2 corações. Ou um. Não é exagero, né? Assim, porque nós somos realmente mais sentimentais, né? Nós somos mais frágeis nesse aspecto. E a gente realmente precisa dessa atenção, né? Eu não acho que seja errado isso. E acho que os nossos maridos têm que ficar um pouco mais atentos. Eles são um pouco mais desligados mesmo nisso. E a gente tem que conversar sobre isso. Consideração, né? A gente tem que também conversar, né? Porque às vezes a gente quer que eles saibam o que a gente está pensando só pelo nosso olhar, né? Sem que a gente fale uma palavra. E realmente às vezes a gente precisa falar com amor, chegar e falar, né? Com amor, cuidado. Outro aspecto que talvez seja um desafio para as mulheres casadas, pelo menos foi um dos desafios que eu enfrentei, né? É a questão financeira. A gente já comentou tanto sobre isso, talvez nem precisa falar muita coisa sobre isso. A questão de sermos dependentes, né, na questão da provisão, né? Nossa esposa vai trazer a provisão, como é que é isso? Acho que a chave de tudo é que não é nada mais meu, nem é nada mais dele, sim nós. Nós somos sócios. E é uma sociedade igual. Ninguém tem uma porcentagem maior ou menor. Nós somos sócios ali de igualdade. Mesmo que ele seja o único provedor da casa, isso é importante. Sim. Isso. É um desafio muito grande. Nós não devemos ignorar que isso é difícil, vamos dizer assim, de aceitar muitas vezes. Eu não posso negar que muitas vezes eu me senti, puxa, se eu estivesse trabalhando nesse momento, a gente não estaria passando por essa dificuldade financeira. Sim. Ou se eu estivesse trabalhando agora, eu poderia
ter uma casa melhor ou ter coisas melhores, né, para minha família. A gente não pode negar que esses pensamentos vêm realmente, mas esses pensamentos vêm por causa do nosso pecado, né? E da nossa confiança, da falta de confiança mesmo no Senhor. E o contentamento entra aí de novo, né? Nós temos que confiar no nosso marido e confiar, acima de tudo, que Deus vai prover todas as coisas. Se naquele momento tá num aperto, vamos analisar e ver. Não, o Senhor Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? Eu vou administrar melhor o que nós temos. Porque a Bíblia mesmo fala que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, acho que a confiança em Deus aí é o ponto, né? Que a gente deixa de confiar no sustento, na provisão do Senhor Deus aí. Sim. Na realidade é muito fácil, né? É muito fácil a gente esquecer de que quem provém tudo a nós é o Senhor Deus. De que tudo é feito pela vontade dele, né? E que nós estamos debaixo da vontade dele. Então a gente esquece da soberania do Senhor, né? Isso é fruto do nosso pecado mesmo, né? A gente tende a confiar mais em nós. E na realidade a gente tem que, tanto sozinhas como um casal, que é no caso que a gente está falando, se voltar ao Senhor e saber que tudo que ele está fazendo ali é para fortalecer o laço que nós temos com ele, né? Às vezes a gente está até esquecendo da soberania dele e isso é um chacoalho, assim, né? Para te lembrar que é ele que é o soberano. Sim. Então, assim, eu acho que nós temos que pegar esses desafios que nós enfrentamos e crescer com esses desafios, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai glorificar o Senhor Deus, já que nós estamos aqui falando sobre a identidade da mulher cristã, né? No casamento, como é que fica, né? Quem sou eu num casamento? Uhum. Eu acredito que eu posso falar que a mulher cristã no casamento, ela é uma mulher submissa, mas ela é uma mulher livre. Ela é uma mulher, ela é auxiliadora, mas ela é idônea. Ela é amada, acima de tudo, pelo Senhor e amada pelo seu esposo. Então, essa é a mulher cristã, né? Ela é administradora do seu lar. Ela sabe que tudo que ela tem, ela está administrando coisas que o Senhor Deus entregou nas mãos dela. Então, isso faz toda a diferença. Eu acredito que essa tem que ser a identidade da mulher cristã no casamento. Filha, a tua fé te salvou. Então, gente, com isso a gente fecha esse episódio, né? Nós falamos aqui um pouco sobre a identidade da mulher cristã, abordando para a questão da vida profissional e do casamento. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Mulheres que ouviram, ou homens também que tenham ouvido. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e que em qualquer lugar que vocês estejam agora, seja solteira, casada, com filhos ou sem filhos, vocês possam glorificar e que Cristo possa brilhar na vida de cada um de vocês. No próximo episódio nós vamos tentar abordar um pouco sobre a questão da maternidade e do corpo, tá? Eu espero que vocês ouçam e gostem, dê suas sugestões, críticas construtivas e é isso aí, gente. Obrigada. Beijo. Bom, meus amigos, o que eu quero deixar para vocês é que eu espero que vocês reflitam e busquem sempre sondar o coração de vocês para saber responder essa pergunta, né? Quem você é, né? Que vocês tenham em mente a identidade de vocês bem definida e que ao ter essa identidade bem definida em suas mentes, vocês saibam que as suas responsabilidades vão mudar, mas não a sua identidade, né? Porque você é do Senhor e o Senhor Deus te criou e te fez para glorificar o nome dele.
Então, que você não se esqueça disso e que isso seja o que te fortaleça, né, para concluir cada etapa da sua vida e dar o seu melhor em tudo isso. E que não importa, né, a função que você esteja desempenhando agora, se você é estudante, se você é solteira, se você é casada. O importante é que você faça tudo para a glória do Senhor e que esse seja o seu maior objetivo nessa vida, né? É o que eu desejo para vocês. E que vocês tenham em mente que a partir do momento que vocês mudam as suas responsabilidades, nada disso é uma regressão. Que tudo isso serve para você para edificação. Espero que o Senhor derrame a sua graça na vida de vocês e que vocês possam continuar nos caminhos do Senhor, buscando estar mais próximo dele a cada passo. Peço que vocês sejam gentis conosco. Aqui foi só uma conversa, não somos profissionais, então nós falamos o que veio à nossa mente, né? E tentamos trabalhar isso da melhor forma. Espero que isso seja edificante para vocês e que vocês nos acompanhem no próximo episódio e que tirem proveito do que puderem do que falamos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, pessoal, por ter paciência de ter nos escutado aqui. E também eu agradeço a oportunidade de dar um pouquinho assim a voz a nós mulheres aqui no Cast Mister. Obrigada pelo convite também. E a vocês, ouvintes, nossos queridos ouvintes, sejam homens ou mulheres, jovens, casados, solteiros, solteiras, sempre com o mesmo objetivo, buscando a vontade do Senhor nas nossas vidas, fazer tudo para glorificá-lo e buscando na sua palavra, a verdadeira fonte, né, de todo conhecimento. E com certeza vocês serão fortalecidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí no próximo episódio para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada.